gostaram, mas não acredito que seja o caso. Sempre alguma coisa diferente é bom. O novo sempre faz bem. Às vezes até assusta um pouco, mas sempre faz bem. Fugir um pouco, quem sabe, do arroz e o feijão, e vem uma mistura, outra, para satisfazer o nosso paladar. Eu confesso aos irmãos que estou muito à vontade aqui e muito feliz pelos motivos todos que estão envoltos dessa celebração. Foi muito bom até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. E continua nos ajudando, porque nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Eu quero dar um pequenino testemunho para os irmãos aqui, porque o inimigo quase que me tirou dessa oportunidade aqui. Eu já compartilhei com alguns aí. Eu vinha numa altura ali perto de Engenheiro Beltrão, e ultrapassando uma carreta, estava evidentemente meio correndo, acho que mais de 100 por hora, não passo muito disso, mas era isso, 100 e alguma coisa por hora para passar por aquela carreta. E não sei se foi um pequeno assalência que tinha no asfalto, e o meu carro desgovernou e jogou para cima e pro lado da carreta. Se ele me joga embaixo da carreta, estaria eu moído ali. Jogou para o lado da carreta e eu, graças a Deus, com a graça do Senhor, não me assustei. Consegui tirar, mas fez isso aqui, daí quase que caiu do outro lado e fez isso aqui. Imagina um carro em mais de 100 por hora conseguir sair do acidente. Portanto, estou aqui vivo, porque nasci de novo. Creio que o inimigo estava querendo impedir que nós estivéssemos aqui, sendo o canal de bênção para a vida dos irmãos. Mas como ele não tem poder de nos deter, de atrapalhar a obra de Deus, o Senhor é sempre vencedor. Ele venceu a morte e continua vitorioso. E os que são dele também estão nessa mesma perspectiva, vivendo essa mesma experiência. Pode continuar confiando nele. O salmista dizia assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Socorro não vem dos montes, mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a fundamentação para a nossa fé, para a nossa confiança que nós temos em Deus. Nós vivemos pela fé. Amém. Precisamos de ajuda. E Ele está sempre ao nosso dispor. É o rap de Deus sobre a nossa vida. Ele está sempre disposto a nos socorrer, a nos abençoar, a nos valer. Neste momento de celebração, eu vou colocar aqui alguns textos e depois apenas comento o contexto, seguindo o exemplo do meu filho aqui. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 22 a 25. Algumas colocações que desejo fazer no contexto deste texto que acabei de ler para os irmãos, felizes e vitoriosos pela vossa união. Eu me sinto muito à vontade
porque eu me lembro muito bem do dia que o Orivaldo chegou em casa, montado num cavalo douradilho, mais ou menos bem ensiado, e contando umas vantagens, umas histórias, umas narrativas lá, que hoje está muito em voga isso, naquele tempo já tinha também. E com cara de quem nada queria e querendo tudo, só que não me parece ter pedido a mão da minha irmã. E ao invés de pedir a mão, ele levou tudo sem pedir. E isso já faz 66 anos. E eu dessa alturinha aqui me lembro muito bem desse mico que ele pagou ali, mas um mico que no fim se transformou, né? Não sei se de um príncipe para sapo, mas o fato é que deu certo. Deu certo essa aventura. E eu ainda tenho você como primeiro filho adotivo. Agora me chamou de velho por tabela. Porque quando nós casamos, você tinha 12 anos. Você quis vir morar com nós. Meu finado sogro falou, você recebe a vir lá? Claro, é. Então, algumas coisas eu falei, mas, seu Veríssimo, de moleque safada dá homem bom. Se ele não for mentiroso, ele falou a grande verdade. Você ficou com nós até a idade de 16 anos. Você saiu de nós quando você foi pro tiro de guerra. Depois você foi para o seminário. Veja quantos anos você ficou. 12 anos você tinha. Muito bem. Prossigamos agora com a parêntese. Irmãos, as colocações que eu quero fazer aqui não são em caráter de aconselhamento, mas em caráter de fundamentação bíblica para esse fato chamado matrimônio. E duas coisas eu quero colocar aqui já a princípio, que são fundamentais para a estabilidade de uma união matrimonial, que se chama protagonismo e coadjuvância. Os termos são meio complicados, mas eu vou explicar. Protagonismo é alguém investido de autoridade que merece respeito. E coadjuvância é alguém coadjutora que está ao lado de alguém que responde pela prole. Daí o coadjuvante é aquele que colabora, aquele que ajuda. E o protagonista é aquele que fala, assume o papel sacerdotal na família. Quando essas duas coisas não acontecem, o matrimônio não se estabelece, não subsiste. E nós já temos um exemplo desse lá no primeiro casal. Adão não foi propriamente um protagonista, mas ele se deixou levar pela coadjuvante. Ele recebeu da parte de Deus uma ordenança, um pacto de obras, e ele não honrou esse pacto. O Senhor falou para ele que poderia se alimentar de todos os frutos das árvores que havia no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não deveria comer, porque o dia que ele comesse, ele seria conhecedor de todas, do bem e do mal, e ele não deveria ter essa prioridade, essa premissa na vida dele. Chega Satanás na figura da serpente e fala para a mulher: o que é que Deus falou? Isso que eu acabei de dizer. Não é verdade, não é bem assim. Porque o dia que realmente você se alimentar do fruto da árvore de conhecimento, você vai ser igual a Deus. Você vai justamente saber, ter a sabedoria de Deus. E a pessoa humana, a árvore de conhecimento, foi levada por isso, e ele caiu daí na narrativa do inimigo, na figura da serpente. E ela então comeu do fruto
e deu para o marido, e deu no que deu. Chega o senhor ali, estavam ali escondidos, procuraram se vestir de folhas de figueira, algo muito rude, muito precário, usando aqui uma redundância, e então eles realmente caíram em pecado, porque o pecado causa vergonha. Nus como se encontravam, antes de pecar, não tinham vergonha de estar, porque eram íntimos um para com o outro. Mas agora, no pecado, passaram a ter constrangimento de estar expostos um ao outro na sua intimidade. Então ali começou. Agora, o texto bíblico diz aqui é que o marido deve amar a esposa. Não diz para a esposa amar o marido, mas diz para ela submeter-se ao marido. E a submissão dela para com o marido é justamente que está aqui o adjetivo da coadjuvância, dela ser uma ajudadora. Ela não pode ser essa posição. E eu tive algumas decepções nesse contexto, justamente porque alguém sai do seu lugar. E eu sempre fui radical nessa questão. Quem fala pela família é o sacerdote. A administração seja financeira, a administração seja espiritual, seja familiar, seja econômica, seja social, a representatividade do casal está por conta do marido. Os movimentos feministas por aí chamam isso de machismo. Isso não é machismo, isso é bíblico. O marido fala pela prole, fala pela esposa. É evidente que uma consulta vale, porque pode ser que realmente as ideias não batam. Isso é possível acontecer, porque são duas famílias de etnias diferentes que se aproximam, e essas diferentes terão que ser trabalhadas para poder haver convergência entre elas, para haver esse entrelaçamento. O côncavo e o convexo têm que se harmonizar para poder haver uma união sustentável nos termos da Bíblia, até que a morte os separe. Quando não há essa convergência, acontecem as separações, acontecem os divórcios. Biblicamente, é só o homem assumir o papel dele e a esposa assumir o papel dela que vai bem. Se qualquer deles fugir dessa premissa, a coisa vai desambar e acontece a desobediência, acontece o pecado, porque não é do agrado de Deus que haja o desfazecimento do matrimônio. O que a Bíblia diz é que a morte, até que a morte separe. Agora parece que entrou em moda até que o divórcio separe. Mas na verdade o divórcio é realmente uma prerrogativa mundana. E só pode haver a carta de repúdio, que diz a Bíblia, sob duas condições: pela dureza de coração ou pelo pecado da moralidade no tocante ao adultério, da infidelidade. Fora disso, não há admissão para que haja a separação. É uma união indissolúvel biblicamente. Falamos com toda firmeza, com toda certeza. Não fui eu que escrevi. Se não fui eu que escrevi, tem uma expressão latina que diz assim: animus narrandi. Aquilo que alguém escreveu, eu estou trazendo para os irmãos. Animus narrandi é alguém que escreveu. E quem escreveu isso foi homens inspirados pelo Espírito Santo. E por essa razão, nós temos que ser obedientes ao que a palavra de Deus faz, determina. Isso é necessário. Na hipótese, na pior das hipóteses, de acontecer essa separação, o caminho é realmente a reconciliação. Ou ficar só. Na pior das hipóteses, deve-se optar pela reconciliação. Se há algum casal aqui nesta ocasião que está enfrentando problema nessa área,
biblicamente o caminho é a reconciliação. E a reconciliação requer humildade. Humildade. Pedido de perdão. Liberação de perdão. Se foi no tocante à moralidade, atingiu realmente a honra, aí realmente é necessário um espírito de maturidade para com a pessoa ofendida, para que ela libere o perdão. E uma vez liberado o perdão, a situação será consertada e Deus é glorificado nisso. De outra sorte, permaneça só. Só que a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Porque se ele cai, não tem quem segura. E se tem alguém do lado, sustenta. E se houver mais do que um, então há 3 cordões. E 3 cordões não se quebram. E nesses 3 cordões está o casal, está no meio do cordão, aquele que sustenta o casal, que é o Senhor da igreja. Quando ele compara o casamento com Jesus e a igreja, é justamente uma típica figura realmente de algo que expressa a fidelidade. Jamais a igreja pode ser infiel ao seu noivo. Jamais o marido há de ser infiel à sua esposa. Se ele teve um tempo longo, curto, seja ela médio ou como for, para escolher, escolheu aquela ou escolheu aquele, leve até o fim. Se não escolheu bem, azar. Não sei se a palavra cabe, mas comeu a carne, roou o osso, mas não separe, porque você estaria ofendendo a Deus. Estou sendo meio rude aqui. Desculpe o português arcaico agora. A gente fala às vezes o português meio erudito e outra hora te falam coloquial aí, porque é a linguagem do povão. Mas na verdade, eu creio que esse casal está há 66 anos é porque um suportou o outro. Pode ser que até não seja tudo aquilo que ela esperava dele, ou vice-versa. Mas se suportaram, ganharam o troféu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Menos pior. Estão juntos. Estão juntos. É claro que suportar um velho meio gaga, pense a cruz que é. E de outra sorte, a outra também. Ela, aquela que o Senhor me deu. Porque lá o Adão, quando se viu questionado pelo Senhor, quis terceirizar a sua fraqueza, terceirizando para ela. Quando na verdade ele devia assumir. Essa mulher que o Senhor me deu. Esse osso duro que o Senhor me deu para roer. Essa que me fez eu pecar. Está na Bíblia isso aí. Irmãos, essas palavras eu coloco aqui no contexto bíblico para ilustrar uma união estável. 66 anos é muito tempo para um estar ao lado do outro. Mas vocês estão de parabéns. Eu sei que muitos foram os momentos difíceis que vocês passaram. Mas estão juntos. Vocês estão dando exemplo. Para muitos que não têm dado exemplo, não têm suportado. Vocês têm suportado. E esse suporte que vocês têm tido não vem de vocês. Esse suporte vem da parte de Deus. Da parte de Deus. Não deram esse legado para os seus filhos. Se há realmente uma coisa que nós não deveríamos dar para os nossos filhos, é esse legado negativo. Principalmente se for no tocante à imoralidade. Se for no tocante à dureza de coração, aí é um pouco mais leve, mas ainda está errado. Não é da vontade de Deus a carta de divórcio, mesmo que seja na questão da dureza do coração. E remédio para a dureza do coração é o quê? Quebrantamento. E quando não há quebrantamento, daí não há conserto. A Bíblia diz que Deus aprova, Deus se agrada do coração compungido e contrito, a esse Ele não despreza. Agora, se não houver quebrantamento, daí não há como persistir. Porque no quebrantamento há o pedido de perdão, a humilhação, há justamente a possibilidade do diálogo, de que realmente você errou, mas eu também não agi tão certo. E nessa convergência pode haver uma reconciliação, pode haver a solução do problema, e é justamente isso que
se pretende de cada um. Feliz aqueles que passaram por bodas de prata, que são os 25. Mais felizes aqueles que passaram para as bodas de ouro, ou de diamante, ou de outras bodagens que tem por aí, que eu nem sei como. Mas na verdade, inventam tanta coisa, né? Mas o fato é que acontece. Milagre também acontece. E aqui está o milagre. Estão pepezinho, mas estão vivos. Glória a Deus. Estão dentro da provisão de Deus. E que realmente seja a separação de vocês por conta do pior inimigo que Jesus já venceu, que é a morte. Que a morte, só a morte o separe. E daí estará dando um bom exemplo para todos nós. Deus seja louvado. Agora fique em pé. E eu vou. Pode permanecer sentado mesmo aí, não venho aqui, mas eu vou aí. Vamos orar. Amém. Obrigado, Deus. Santo teu nome. Eterno e maravilhoso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, ministrando a Tua bênção sobre a vida dos Teus servos. Sim, meu Deus. Sabemos, ó Deus, que o caminho foi tão longo, ó Deus, quase a perder de vista, e até as lembranças às vezes ficam meio escassas. Mas, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque eles não nos deram um legado negativo de, ó Deus, se separarem ao longo da caminhada, honrando o compromisso assumido aquele dia perante o Estado ou perante a igreja. Ó Deus eterno, nós te agradecemos por esse livramento, por essa bênção. São laureados os teus servos com esse prêmio, o prêmio da vitória. Continue com eles, abençoando, dando o espírito de submissão, dando o espírito de compreensão, de tolerância, de perdão, e que possa chegar ao final da carreira para receber a coroa da vida, sendo esse exemplo, esse legado que todos precisamos. Os abençoamos, guarda-os para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus parabéns. Deus abençoe. Irmãos, pode se sentar e as irmãs da boina, por favor.